Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ex-Edu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Hoje, com a sua ajuda aí, nós vamos explicar para os nossos ouvintes o que significa o princípio do melhor interesse para a criança ou para o adolescente. Pois é. Veja bem, Fernanda, a gente ouve falar nisso, né? O melhor interesse da criança ou adolescente, e tem uma dificuldade muito grande até para definir isso. Essa expressão aparece pela primeira vez no texto da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, lá de 1989. E ele quer dizer o seguinte: tudo que envolve criança e adolescente tem que ser prioritário. Em qualquer hipótese, seja na aplicação da lei, seja na formulação da lei, seja na formulação das políticas públicas, a criança e o adolescente têm que ser pensadas em primeiro lugar e com vistas a garantir os seus direitos fundamentais. O que são esses direitos fundamentais? No artigo 227 da nossa Constituição Federal, nós vamos ver que está escrito que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar, convivência comunitária. E, além de tudo, está incluído nesse conceito de melhor interesse que a criança ou o adolescente sejam colocados a salvo de qualquer forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade e de opressão. Veja bem, esse princípio é que leva ao legislador constituinte, ao constituinte, a inserir no texto da Constituição Federal essa norma. Então isso é uma norma, não é mais uma coisa só desejável, é algo concreto que está na nossa Constituição. Então, quando a gente fala de melhor interesse da criança e do adolescente, nós temos que pensar o seguinte: vamos imaginar, numa disputa de guarda, de convivência, o que é melhor? O pai acha que tem que ser do jeito dele, a mãe acha que tem que ser do jeito dela. E o juiz tem que se basear em quê? Não do jeito que é melhor para o pai, não do jeito que é melhor para a mãe, mas do jeito que é melhor para a criança, do jeito que é melhor para o adolescente. Os interesses das crianças e dos adolescentes são interesses superiores a qualquer outro interesse. E é por isso que a gente costuma dizer que a criança e o adolescente, principalmente a criança, né, é o centro da proteção constitucional. Todo o nosso ordenamento constitucional gira em torno da proteção da criança. Então, assim, não dá para a gente definir o que é o melhor interesse, o que é esse princípio. Não dá para a gente trazer uma definição prontinha, sabe, Fernanda? Mas dá para a gente pensar nessa abrangência toda. Em resumo, quando a gente tiver que decidir qualquer coisa, seja decidir se vai fazer uma lei, como se opera aquela lei, sempre. Qual é o melhor interesse, qual o interesse que mais protege a criança, que mais beneficia a criança, não só no presente, mas também visando ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. É basicamente isso. Essa história, né, da qual a gente trouxe aqui o tema para ampliar o debate, tem a ver com uma decisão do STJ, e a decisão foi a seguinte: manteve, e de forma unânime, né, a guarda de uma criança com a sua família substituta, mesmo diante do pedido de uma tia biológica. Tinha gente da própria família, né? Que bom você trazer isso. Vamos dar uma pequena explicação aqui. Os processos de adoção, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai determinar que a família extensa, né, tem preferência a ficar com a criança. Os processos de colocação em família substituta, de forma geral. Estou falando de adoção, mas é qualquer processo de
de colocação de criança em família substituta. Vai determinar que seja feita uma busca entre os parentes consanguíneos, entre a família extensa, para saber se alguém quer ficar com aquela criança. Por quê? Aí você tem uma aplicação do princípio de forma presumida. Presume-se que essa família extensa, a família consanguínea, teria condições de oferecer esse aparato todo que o artigo 227 da Constituição prevê. Isso é uma presunção. E é por isso que a lei é fundada dessa forma. Acontece que a gente tem que falar um pouco de cultura também. Nós vimos de uma cultura em que toda a nossa constituição familiar, como diria o professor Rolfo Madaleno, ela é hematológica, ou seja, ela é baseada no sangue. A gente tem muito essa coisa do parentesco, que é assim, de tudo se resolver com base no sangue. Somos latinos, né? Somos daquele povo que veio lá de Roma também, não é assim? Então a gente tem muito essa coisa do sangue. Só que na prática, no dia a dia, isso não é necessariamente assim. Então, embora a lei diga que tem que se fazer uma busca pelos parentes consanguíneos na hora de se decidir sobre a colocação de uma criança numa família substituta, entre a lei e o princípio que é constitucional. Por que é constitucional? Porque o Brasil aderiu a essa Convenção de Direitos Humanos e a própria Constituição prevê que quando o país adere a uma Constituição que fale sobre direitos humanos, ela tem peso de norma constitucional, então é uma norma constitucional também. Então, entre esse princípio que está consagrado nessa Convenção Internacional das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças e a lei infraconstitucional, nós temos que interpretar as normas seguindo a orientação do melhor interesse da criança e do adolescente. E no caso específico, depois de feitos os estudos biopsicossociais pelas equipes multidisciplinares do juizado e tudo, se constatou uma adaptação daquela criança àquela família não biológica, substituta, né? Se constatou que o melhor para aquela criança seria permanecer com essa família e não com a família consanguínea. Então, nesse caso, decidiu muito bem o STJ, consagrando efetivamente o princípio da proteção, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Entendido. É tão difícil tomar uma decisão dessa, né, Edu? Olha, Patrícia, ou Fernanda, decidir sobre criança, até nós que somos pais temos dificuldades. A gente que é pai, que tem eu acredito que com você aconteça a mesma coisa, a gente que tem a nossa formação, que tem o dever de zelar pelo melhor dos nossos filhos, de vez em quando nós nos deparamos com esse dilema. O que é melhor para o meu filho neste exato momento? Agora, se para nós às vezes isso já é difícil, imagina para um magistrado que não tem necessariamente uma relação afetiva, que não tem um conhecimento tão profundo daquela criança ou daquele adolescente, que conhece aquela criança e aquele adolescente pelo retrato que é feito pelas equipes multidisciplinares. Olha, é por isso, Fernanda, que eu continuo advogado, nunca quis prestar concurso para juiz, porque eu não sei se eu teria estrutura para isso não, viu? Para tomar essa decisão, né? Aos magistrados que tem, tá? É isso. A gente fica pensando se está fazendo a melhor escolha para aquela criança que lá na frente ela pode questionar isso, né? Já em condições disso. Mas é aquela história, por isso que a gente tem que estar sempre estudando e aperfeiçoando o entendimento com relação a esse princípio. Nós temos que nos valer não só da legislação, mas dos estudos que são feitos pela sociologia, pela psicologia, pelos assistentes sociais, pelos ensinamentos multidisciplinares que a gente tem acesso hoje pela internet, grandes sites com artigos científicos muito importantes. Enfim, a gente não pode parar de estudar e mais do que isso, né, Fernanda? A gente tem que ter sempre sensibilidade para poder lidar com essas coisas. Te agradeço, Edu, pela lucidez aí, pela participação, viu?
Isso aí, Fernanda. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, trazendo mais um tema de interesse para os nossos ouvintes. Já te espero. Tudo de bom. Até lá.